Então, essa questão fala o seguinte: dos hidrocarbonetos abaixo, quais são alcenos? Então, aqui está pedindo de todos esses hidrocarbonetos que tem aqui, olha, de todas essas fórmulas aqui, ó. Aqui eu coloquei o númerozinho aqui, ó, que é a atomicidade, a quantidade de átomo, para ficar melhor para vocês entenderem, porque estava muito embaçado o slide, certo? Então, vamos lá. Então, dessas alternativas aqui, quais as alternativas que contêm apenas alcenos? O que é que eu posso definir como um alceno? É um composto que tem o quê? Que tem insaturações, e essa insaturação é uma ligação, vamos lá? Dupla, não é? Vou começar novamente. Então, dessas alternativas aqui, quais as que contêm apenas alcenos, compostos com ligações duplas? O que é que eu posso definir aqui? Outra dicasinha que eu vou dar para vocês, assim. Por exemplo, os alcanos, olha só, os alcanos, a quantidade de carbono, quer dizer, nos alcanos, a quantidade de hidrogênio é o dobro de carbono. Então, por exemplo, se eu tenho um composto aqui C10, olha só, C10, se eu tenho C10 aqui e esse composto é um alcano, qual vai ser a quantidade de hidrogênio? Eu falei o C20? dobro, né? Eu acabei. Isso, C20. Então, olha só. Isso aqui relacionado ao alceno. Para a relação ao alceno, ou seja, sempre a quantidade de hidrogênio é o dobro de carbono. Então, se aqui eu tenho 10, então eu vou ter 20 hidrogênio nesse alceno. Já para os alcanos, olha, que vale para os alcenos. Vale para os alcenos. Para os alcanos, o que é que muda? A quantidade de hidrogênio, lá pela formulazinha que eu falei para vocês naquelas aulas anteriores, para os alcanos, a quantidade de hidrogênio é o dobro de carbono mais 2. Então, por exemplo, agora, se esse composto fosse um alcano e ele tivesse 10 carbono, C10, qual seria a quantidade de hidrogênio? Olha só, o dobro de carbono mais 2 pela formulazinha. Vocês lembram, né? 2N 22. mais 22. Então, aqui seria 22, sendo esse composto um alcano, certo? Olha, Ah, sim, professor. estou Então, ao ensinando. seno não bota o mais dois, não. Só duplica. Não, exatamente. E os alcinos? Vamos para os alcinos. Agora aqui, se aqui fosse, por exemplo, um alcino e ele tivesse 10 carbonos também, qual era a quantidade de hidrogênio? Eu pego aquela formulazinha dos alcinos, que diminui quanto no final dela? É Dois. 2N menos 2. Então, eu diminuo 2. Então, o que é aqui? Eu dobraria e menos 2. Então, aqui seria quanto? 18. 18. Beleza, olha. Então, com isso aqui, olha, eu mato a charada. Então, aqui, olha, para os alcanos é o dobro, né? Mais 2. Para os alcinos é o dobro menos 2. Então, aqui, ó, representa os alcinos. Ó. Então, aqui, ó, vocês matariam a charada para a resolução da quantidade de átomos de qualquer fórmula de composto orgânico, de hidrocarbonetos, nesse caso aqui, ó, para hidrocarbonetos. Ó. Outra coisa, quando que eu sei que um composto é hidrocarbonetos? Vocês, olha, eu já falei dessa dicasinha para vocês aqui, ó. Hidrocarbonetos, ele contém o quê, ó? Se vocês for observar, olha, o primeiro, até aqui, olha, na palavra, olha, se eu dividir a palavra até aqui, ó, hidro, que é o quê? Hidrogênio. E o quê? Aí aqui, ó, eu tenho carbo, que é o quê? Carbono. Então, olha, se eu pegar essas duas partezinhas aqui, olha, eu vou subentender que todo hidrocarbonetos, ele contém apenas carbono e hidrogênio. Beleza? Então, agora vamos
Só marcar a alternativa aqui depois de todas essas explicações. Olha só. Eu tenho. Então, aqui, olha, eu tenho primeiro CH4. Então, quando não aparece, eu tenho que número aqui? O 1, não é? Então, olha só aqui. Eu tenho um carbono. Então, o dobro de carbono é igual a quantos? Se eu tenho um, 2 mais 2, 4. Então, estou somando 2. Então, vai ser o quê? Vai ser um alcano, olha. Então, já não é mais um alceno, como pede a questão. Então, nem preciso verificar o outro, porque está pedindo aqui para marcar alternativa. Se aqui eu já tenho um alcano, então essa daqui já é errada. A próxima eu posso até verificar. Aqui, olha. Eu tenho 5 carbonos. Qual é o dobro de 5? 10. Eu somei ou diminuí? Não. Então aqui é o quê? Um alceno. Mas como aqui já tem um alcano, eu posso anular essa questão. A letra B. O dobro aqui, ó, tenho 2 carbonos, o dobro é 4. Eu estou somando ou diminuindo? Porque manteve o Somando. 4. Olha só, o dobro de 2 é quanto? 4, 4. não é? Eu não somei nem diminui, ó, manteve-se o 4 aqui, olha. Então, olha, manteve-se, então é o quê? É um alceno. Aqui é um alceno. Então, até aqui está correto. Aí vamos ver o próximo. O dobro aqui, eu tenho 2 carbonos. O dobro de 2 é 4. Mais 2 deu 6, olha. Então, eu somei 2. Se eu somei 2, olha, eu vou ter o quê? Um alcano. Então, aqui também já posso anular essa daqui, ó. Eu tenho um alceno, mas tenho um alcano. Próximo. Eu tenho 2 aqui e 4. Eu tenho o dobro. Ok, tá ok. Ok, não somei nem diminuí. Aqui eu tenho 3. O dobro de 3 é 6. Nem somei, olha, e nem diminuí. Então, pronto, a gente encontrou a alternativa. Eu tenho 2 alcenos aqui, ó. Eu tenho o etileno e o propeno, certo? O eteno e o propeno. 2 gases. Então, a alternativa correta é a letra C. Se a gente quiser verificar as outras, como não vai ter nenhuma, a gente pode verificar. Por exemplo, aqui, ó, na D. Aqui eu tenho um alceno, por quê? Porque tem o dobro de carbono de hidrogênio, ó, é o dobro de carbono. Aqui, olha, não tenho, porque o dobro de 5 é 10, como está aqui. Aqui eu tenho 12. Então, aqui eu tenho um alcano, ó, certo? Aqui eu tenho. Aqui nem preciso verificar, olha, que eu tenho 6 aqui, 6 aqui. Aqui eu tenho um aromático, olha, que é o benzeno. E aqui, olha, eu tenho o dobro de 3 é 6, mas aqui eu tenho 8. Então aqui também é um alcano. Então aqui a gente verificou que só a letra C contém alcenos, olha, como pede a questão. Entendido? Dúvidas? Não, Não. né? Ok, vamos prosseguir.